Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos dar aqui continuação à explicação aqui do nosso projetinho, né? Vamos olhar aqui nosso diagrama. A gente vê aqui, ó, carrinho de compras. Carrinho de compras, quando a pessoa clicar em adicionar, ele vai tirar um item do estoque através de uma requisição e adicionar no carrinho. E aí, ele vai clicar em adicionar serviço, adicionar produto, e aí vai tirando do estoque os produtos, né? E os serviços de acordo com o horário de atendimento. Quando ele clicar em finalizar a compra, ele vai adicionar todos os itens ao recibo e gravar o atendimento, criar o atendimento, gravar o recibo, criar um novo recibo baseado no ID do atendimento. Então, o recibo vai ter também o detalhamento dos produtos de serviço que o cliente pegou, porque o carrinho de compras, ele é meio que só um estado, né? Ele vai ser zerado depois que o cliente finalizar a compra, finalizar o atendimento, é, agendar o serviço e o produto. Então, para que fique registrado, a gente criou um novo relacionamento aqui, que é o recibo. Ele se relaciona aqui com os produtos e serviços, né? E cada cliente possui um carrinho. Então, o carrinho de compra vai possuir também ID cliente para que as consultas dele não interrompam, né? Porque digamos que vai ser um carrinho de compras, uma tabela carrinho de compras para todos os clientes, né? Então, o cliente do ID1 vai se cadastrar lá e todos os produtos que o cliente 1 cadastrar vai estar lá, ID do cliente 1. Quando esse cliente finalizar aqui o atendimento, vai agendar o atendimento, aí o carrinho de compras vai zerar, né? Mas assim, a tabela carrinho de compras é só uma e o que vai diferenciar é o ID dos clientes, né? Vamos lá. Eu acho que é isso. Aqui, galera, aqui no nosso Flyway, a tabela carrinho, né? A gente teve o carrinho de compras e assim, ela não é uma entidade forte, então, tecnicamente, né? Como ela está aqui em amarelo, ela não teria a chave primária, né? Porque já tem um ID que se referencia a ela. Mas como a gente está trabalhando com o JPA, ele exige que tenha pelo menos um ID para identificar, né? Entre o relacionamento entre o JPA e o JDBC, para não dar erro. Então a gente cria aqui uma chave primária, mas assim, tecnicamente ele não deveria ter, né? Então vamos aqui, ID cliente, que vai ser cliente, ID do produto, ID do serviço e o preço. Aqui a gente está adicionando as for key, né? Do produto, do serviço e do cliente, né? Tudo aquilo que a gente já explicou na aula passada. Aqui a gente criou a tabela estoque, né? Aqui tudo aqui relacionado ao estoque, né? Acho que em carrinho de contas não tem mais nada. Vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aplicação. Pronto, galera, iniciou aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso código aqui, né? Vamos aqui em domínio, aqui tem as entidades, né? Vamos aqui na tabela entidade carrinho de compras, né? Temos aqui o carrinho de compras da entidade, tudo aquilo básico, né? De todas as tabelas, no table, no entity, no getter, os construtores, o equals and hash code, né? Aqui tem a tabela primária e aqui também é tudo que se relaciona com as foreign keys, né? Porque ela vai lidar diretamente, em vez do ID, vai lidar diretamente com as entidades, né? E aqui o preço em decimal, né? Vamos lá, vamos olhar aqui. Bom, galera, vamos aqui agora no controle, né? Que é onde vão estar sendo realizadas as aquisições, né? As rotas para o cadastro. A gente tem aqui um Hash Controller, temos aqui o Request Map, né? Que é a rota do carrinho. Aqui um carrinho service, que a gente vai lidar aqui. Como essa é uma classe de controller, e a gente vai lidar com um código muito grande, então eu resolvi criar um service e a gente faz toda essa linha de código em outra classe e instancia ela aqui. E faz a modificação, né? Temos aqui, ó, adicionar item, né? Que vai receber os dados do cadastro carrinho. Vamos dar uma olhada aqui. Vai receber o ID cliente, ID serviço e ID produto. Simples. Tem o detalhar, né? Que é detalhar o carrinho pelo ID do cliente, quais itens o cliente escolheu. E tem o cancelar carrinho, que ele vai limpar o carrinho e vai devolver os itens do banco vai devolver os itens do estoque, né? Tá aqui, ó, carrinho de compras controller, vá, dados do carrinho e retorna dados detalhamentos do carrinho para que a gente possa mostrar no JSON, né? E a gente chama o carrinho service e chama o método adicionar no carrinho e pega os dados que a gente enviou no formulário, no JSON, e joga aqui dentro. E aí agora a gente vai olhar aqui, ver aqui em carrinho service, que antes de qualquer código que ele venha ler para salvar no banco de dados, ele vai pegar um list de validador funcionalidade de carrinho de compras, que é essa classe aqui, ó. Na verdade é uma interface que tem o método checar. E aí a gente tem todas essas validações aqui, ó, para checar algum possível regra de negócio, ó. Valida carrinho com item. Pega o repositório do carrinho e checa, né? Se dados do ID cliente for diferente de nulo e carrinho de compras repositório existiu o cliente ID não existir aqui, como está esse sinal de interrogação, for falso,
Então ele vai dar um throw new, validação exception, que o seu carrinho está vazio. Ele vai checar no banco de dados se tem algum registro com o ID do cliente. Porque, que nem eu falei, cada registro que o cliente fizer lá, o registro vai estar relacionado com o ID dele. Se não tiver nenhum registro relacionado com o ID do cliente, então não tem item no carrinho. Então ele vai dar um throw new exception. Validação exception, né? Valida cliente. Ele vai implementar, né? Vai puxar o cliente repositório e o carrinho de compras repositório. Primeiro ele vai chegar se dados.id cliente é igual a nulo. Se for nulo, se quando a gente receber o record aqui, o DTO, for nulo, ele vai dar um new validação exception e o ID do cliente está nulo. E ele vai checar no cliente repositório se existe esse cliente baseado no ID e no ativo true, senão o cliente não existe. E ele faz várias verificações aqui, né? Valida dois tipos de item, checar se o ID produto for diferente de null e o dado serviço for diferente de null, então não pode ser passado dois tipos de itens ao mesmo tempo. Ou seja, lá no JSON, tá os dois parâmetros, ID serviço e ID produto. Então, um dos dois tem que ser nulo. ID produto 1, então ID serviço vai ter que ser nulo. Ou ID serviço 1, então ID produto vai ter que ser nulo, porque não pode ser passado os dois parâmetros ao mesmo tempo. Se passar os dois parâmetros ao mesmo tempo, vai dar um erro aqui. Validador, item existe. Então, vamos lá. Produto e serviço no repositório. Aqui ele vai checar no repositório se existe o ID, o produto ou o serviço baseado no ID. Valida item nulo. Aqui, ó, dados.id produto for igual a nulo e dados.id serviço for igual a nulo. Se os dois parâmetros que forem passados forem nulos, então você tem que escolher algum item. Aqui, ó, nessa classe aqui, ó, valida item no estoque. Ele vai vir aqui, ó, no carrinho de compras, ele vai checar pelo ID do cliente, pelo produto ID, se existe o produto. Se não existir, ele vai falar que o produto não está no carrinho e o serviço não está no carrinho. E aqui, vamos voltar aqui. Ele lança essa validação. A gente pega a lista, né, que a gente fez, que pega essa interface e joga todas as classes que implementam ela, e a gente faz um for each. E aí que a gente dá o nome do validador, puxa uma função. E aqui, no caso, a gente só teria que botar validador, ponto, que é checar, né? Que é a função aqui, padrão, né? Que ele ia checar todas as classes. Mas como nesse método em específico, eu queria que um dos validadores não agisse, então eu botei aqui, ó, diferente de quando chegar aqui, ó, no valida carrinho com item e valida item no estoque, então, validador, se for diferente desses dois aqui, então ele executa o método, né? Por quê? Porque na primeira vez aqui, em adicionar no carrinho, ele vai checar se o carrinho está vazio, né? Toda vez que ele for adicionar, e se o carrinho já tiver com item, ou não tiver com item, o primeiro é se o carrinho não tiver com item, e depois é se o carrinho já tiver com item. Ele vai dar erro. Então, nesses dois casos, a gente desabilita esses dois validadores aí, né? Vamos lá. A parte cliente, a gente procura aqui, ó, cliente repositório, procura pelo ID, dados cliente, ponto .jet, a gente pega a classe, quando é um find, a gente tem que usar o ponto .jet, para a gente poder pegar os atributos, senão vai dar erro. Aqui produto a gente vai, para pegar o produto, a gente vai pegar essa função, retirar estoque, e ele vai checar se o ID do produto é nulo. Se não for, ele retorna nulo, porque tem a opção da pessoa escolher só o serviço, né? Então, se o ID do produto for nulo, então ele retorna nulo, porque se for serviço, nem vai mexer no estoque, né? Então, vai estoque igual estoque repositório, ponto. Gente, referência, vai produto ID igual a dados.id produto, ele recebe aquele DTO lá do início do controller. Se estoque.get quantidade, ele vai pegar a quantidade do produto. For menor que 1, se a quantidade for menor que 1, ele vai dar validação exception. O produto está em falta. Se não for, então ele vai usar o método do estoque, alterar a quantidade, igual a new dados, atualiza estoque, e de produto nulo, quantidade de 1, alterar a quantidade, diminuir. Ele vai diminuir um produto, um item do produto, e vai retornar esse produto para a primeira função aqui. Beleza? Serviço. Para recuperar o serviço, a gente vai fazer um if aqui dentro, aqui, ó. Uma outra maneira de fazer if. Se dados.id serviço forem diferentes de nulo, porque se for nulo, é porque a gente está escolhendo um produto, né? Então, se ele for diferente de nulo, então ele procura aqui no serviço repositório, procura pelo ID e usa aqui a função get, porque não é o get referência, né? Ele pega o ponto get e vai pegar as referências dessa classe. Se não for, se for nulo, então ele devolve nulo esse serviço. Aqui a gente instancia, a gente cria uma variável preço, big decimal, né? Vamos lá. If dados.id produto for diferente de nulo, então preço igual ao produto.get preço. E se if dados.id serviço for diferente de nulo, então preço é igual ao serviço.get preço, né? Por isso que tem que ser um dos dois. Se for produto, ele vai adicionar o preço do produto. E se for serviço, o preço do serviço. E aqui a gente vai criar um novo carrinho. O ID é nulo. Aqui é um construtor padrão do Longbook, né? Então a gente
Ele tem todos os atributos. Como aqui o ID é auto-incremento, a gente bota nulo, que ele vai incrementar automaticamente. A gente bota aqui o cliente, o produto, o serviço e o preço. Salva no carrinho de compras repositório e retorna um detalhamento carrinho, que é um DTO, que recebe o carrinho, né? Aqui é um construtor, recebe o carrinho, e aqui, se o produto for diferente de nulo, então ele pega o carrinho.get produto.get ID. Se for nulo, então ele retorna nulo. E assim, a mesma coisa com os três. Aqui também tem o get duração, né? Porque se for o serviço, tem a duração do serviço. Então, se for diferente de nulo, serviço for diferente de nulo, então get.carrinho, carrinho.get serviço, ponto get duração, né? Se for produto, não tem duração, então, né, tecnicamente, pode ser nulo, né? Por isso que a gente tem que colocar aqui, porque senão fica obrigatório, a gente tem que botar, e se a gente não colocar, vai dar um erro. E aqui a gente retorna o DTO para que seja mostrado lá no JSON. Voltando aqui no carrinho de compras, controller, e aqui a gente salva ele na variável, dá os detalhamentos do carrinho, e dá uma resposta, gente, ok, código 200, com os dados do carrinho. Vamos testar esse código aqui? Vamos aqui, ó, adicionar item no carrinho. Todo aquele código só para isso. Primeiro a gente vai vir aqui, ó, no cliente listar. Vamos ativar aqui a autenticação, que eu estava fazendo os testes. Tem um cliente aqui que é o Maria Santos. Vamos ver se tem um produto e um serviço. Tem um corte de cabelo, que é o ID1, uma duração de 40 minutos e o preço de R$ 30. E tem um produto aqui. Tem um produto 4, óleo hidratante, R$ 50. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos ver se a gente consegue adicionar aqui no carrinho. Desativa aqui a autenticação. A gente quer o cliente 1, a Maria, e o ID serviço 1. É o corte de cabelo, eu acho, né? E aí, a gente criou aqui, código 200, ok, foi adicionado ao carrinho. Vamos ver aqui, ó. Eu não expliquei ainda, mas está funcionando. Vamos listar carrinho com base no ID do cliente 1, ó. Ele está recebendo aqui, ó. ID do cliente 1, ele vai pesquisar lá. Aqui, ó. ID do produto nu, porque não foi o produto que a gente cadastrou. For o serviço, produto, serviço, corte de cabelo, duração 40 minutos, preço R$ 30. Vamos agora adicionar um produto. Produto do ID4, que é o óleo. Adicionado aqui o produto. Vamos listar aqui, com base no ID do cliente. Tá aqui, ó. ID produto 4, ID serviço nu, preço 50. Certinho, galera. Tá funcionando legal. E aí, vamos ver aqui algumas validações lá. Se a gente botar aqui no. Vai dar o erro 500 aqui. Você tem que escolher algum item. Se a gente botar um item que não existe, de produto 7, produto não cadastrado. Se a gente botar um serviço 7, serviço não cadastrado. Entende, galera? Vamos voltar fechadinho. Difícil de dar algum erro. Cliente não existe. Erro pode dar, claro, né? A gente sempre descobre, ainda mais quando é um cliente. O cliente descobre o erro aí, ó, outro erro aí. ID do cliente é obrigatório. Isso já é uma requisição do DTO, né? Mas aí a gente vai ajustando com o tempo. E aí no próximo vídeo eu explico as outras funcionalidades.